Olá, colegas, tudo bem? Então, como a gente tinha falado antes na nossa apresentação, nós vamos começar hoje com a primeira aula, hipomineralização molar incisivo, aspectos clínicos da condição. Entretanto, antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de declarar que eu não tenho vínculo com nenhuma empresa e marcas comerciais serão citadas por razões didáticas e não por acordos comerciais, tá bom? Bom, quando a gente se depara com imagens como essas, muitas vezes a gente fica em dúvida em relação ao diagnóstico. Isso é comum tanto para vocês que estão desse lado, como é comum também para mim, né? Porque é bastante desafiador. Além de ser desafiador, essas questões que envolvem manchamento, opacidade, coloração dos dentes, são questões muito relevantes para o paciente em razão das características ou do envolvimento estético, né? Então aqui a gente tem condições diversas, desde, como vocês podem observar aqui, opacidades demarcadas, a gente tem perda de estrutura nesse dente, e aqui a gente tem também manchamento, entretanto, diferente dessa condição aqui, as opacidades são difusas. Isso quer dizer que o diagnóstico dessas condições também é diferente. E a pergunta que eu faço para você, o quão confiante você estaria em fazer o diagnóstico dessas condições? Você acha que você, mediante a pergunta de um pai ou mesmo de um indivíduo, doutor, o que eu tenho? Quão confiante você estaria em dizer, você tem hipomineralização, você tem fluorose, você tem amelogênese imperfeita, enfim, então é muito importante a gente entender essas condições. E para que a gente possa fazer o diagnóstico correto destas condições, é importante que a gente entenda quando é que o erro aconteceu. E eu gosto sempre de começar falando sobre os defeitos de desenvolvimento do esmalte, porque todas aquelas condições que eu mostrei no slide anterior, elas estão associadas a algo que aconteceu durante o processo de amelogênese. Então, se eu não quero errar, se eu estou em dúvida, a melhor estratégia é dizer: você tem ou o seu filho tem um defeito de desenvolvimento do esmalte. Porque dentro dessa condição, dentro desse DDE, né, vamos dizer assim, a gente tem diferentes condições. E o que seriam então os defeitos de desenvolvimento do esmalte? São distúrbios que vão acontecer durante os períodos pré-natal, perinatal e nos primeiros 3 anos de vida da criança, que envolvem o processo de secreção e maturação do esmalte. E dependendo da fase em que o erro aconteceu, esse defeito ele vai ficar registrado na superfície dentária, então é como se fosse uma cicatriz, né? Alguma coisa aconteceu e isso vai refletir no produto. E qual é o produto da amelogênese? É o esmalte. E esse reflexo vai acontecer por meio de opacidades demarcadas, opacidades difusa ou falta de esmalte dentário, que são as hipoplasias. Então, se eu estou em dúvida, qual é a melhor estratégia? Vamos dizer para o pai ou vamos dizer para a criança que ele tem um defeito de desenvolvimento do esmalte e aí a gente vai fazer uma investigação um pouco mais aprofundada antes da gente realmente chegar ao diagnóstico sugestivo. E isso é muito importante quando a gente fala diagnóstico sugestivo, porque uma criança que chega com um defeito num incisivo central superior, por exemplo, permanente, recém-rompido, isso aconteceu quando o dente rompeu aos 7 anos de idade. Mas o erro aconteceu durante a formação daquele dente, ou seja, a gente está falando de talvez logo pós-nascimento ou no final da gestação. Então não tem como a gente seguramente afirmar que foi dessa ou dessa maneira que as coisas aconteceram. Mas
Juntando as informações clínicas com a história médica, a história odontológica daquele paciente, a gente tem condição sim de chegar a um diagnóstico sugestivo. E para que a gente consiga entender um padrão de anormalidade, é muito importante que eu entenda como o esmalte se forma na maneira correta, né? Então aqui a gente tem um corte histológico no qual vocês podem observar. Isso aqui é a periferia da polpa, são os odontoblastos, pré-dentina, ou seja, dentina não mineralizada, dentina mineralizada e esse roxinho bem escuro já é o esmalte dentário. E aqui, olha que lindo, né? Parecem uns palitinhos de fósforo, todos alinhados, são os ameloblastos. Os ameloblastos são células extremamente sensíveis, que se organizam de uma maneira muito bonita para fazer a deposição do esmalte. E como é que o ameloblasto trabalha, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que vocês entendam como essa célula faz para produzir esse esmalte que a gente está enxergando aqui nesse slide. E para isso, a gente vai dividir a amelogênese em fases, né? Então, eu vou entrar aqui um pouquinho para vocês entenderem que a gente vai de uma célula epitelial comum, do epitélio interno do órgão do esmalte, até ao número 7, que é quando o ameloblasto, né, que ele vai se diferenciar, ele volta a ser uma célula comum para proteger o esmalte que ele produziu. Bom, então nessa caminhada de 1 para 7, o que vai acontecer? O ameloblasto, ou essa célula do epitélio interno do órgão do esmalte, ela precisa se histodiferenciar, né? Ela precisa se tornar diferente e nesse processo de histodiferenciação, a célula vai se tornando capaz, né? Vai se organizar internamente por meio das suas organelas citoplasmáticas para que ela seja capaz de produzir o esmalte. Então, essa primeira fase é chamado de estágio pré-secretor, que é quando essa célula começa o seu processo de histodiferenciação. Passada essa fase, a gente vai lá, como vocês estão observando, no ameloblasto, no estágio 3 e 4, que é quando ele realmente começa a produzir o esmalte. Então, nós estamos na fase de secreção. E como que o ameloblasto faz? O ameloblasto, nesse momento, ele vai depositar uma grande quantidade de proteína constituída pelas amelogeninas e não amelogeninas, e junto com esse conteúdo proteico, ele também já vai incorporar ali um percentual de hidroxiapatita. Isso é diferente do que acontece com os outros blastos, por exemplo, com o cementoblasto, com o odontoblasto, porque essas células, primeiro elas depositam a matriz orgânica para depois incorporar a proteína. E aqui não, a gente tem proteína e um percentual não muito alto de hidroxiapatita. E esse processo, gente, ele vai acontecer de uma maneira que o ameloblasto ele vai depositar por completo a espessura do esmalte. Então vamos imaginar que eu seja um odontoblasto, que eu estou aqui, e eu vou migrar a partir do momento que eu me histodiferencio, eu vou migrando externamente, porque eu vou ficar por fora do tecido que eu vou depositar, e eu deposito toda a espessura do esmalte. Passada essa fase, o que vai acontecer? Esse esmalte ele está imaturo. Por quê? Porque ele é constituído basicamente de proteína e o esmalte é a estrutura mais dura que a gente tem no nosso organismo. Então, o que a gente precisa fazer agora? O que o ameloblasto precisa fazer? Ele precisa mineralizar esse tecido que ele depositou. Então, ele vai entrar na fase de maturação, ou seja, o próprio ameloblasto ele vai se encarregar de degradar praticamente quase toda a proteína que ele sintetizou e secretou
e, ao mesmo tempo, ele vai jogar para dentro daquele tecido hidroxiapatita. Então, nesse momento, ele entra numa fase de modulação. Se vocês observarem aqui, ora ele está com a borda rugosa, ora ele está com a borda lisa. Então, nesse momento, ele está degradando proteína, depois abriu o espaço, surgiu o espaço, ele vai incorporar a hidroxiapatita. Volta a degradar a proteína, volta a incorporar a hidroxiapatita. Então, esse é chamado, o estágio de maturação do esmalte. Até que todo aquele esmalte dentário que tinha sido previamente secretado se torna, então, maduro ou mineralizado. Então, é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Porque se o ameloblasto sofrer algum dano durante a fase de secreção, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que parte do esmalte não será formado. Então, a gente tem um defeito do tipo quantitativo. Agora, vamos imaginar que ele depositou todo o esmalte. E o erro aconteceu na fase de maturação. Qual será o resultado? No estágio de maturação, se o dano acontecer nesta fase, o defeito será do tipo qualitativo. Por quê? Porque durante a fase de secreção, todo o esmalte foi secretado. O que aconteceu agora foi que houve um erro de mineralização. Tá? Então, a gente vai ter um defeito do tipo qualitativo. E isso é extremamente importante. E para tentar resumir isso de uma maneira bem didática para vocês, o que a gente tem? Os defeitos qualitativos, clinicamente, eles são observados como opacidades, que podem ser opacidades demarcadas ou podem ser opacidades difusas. E depois é importante, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a determinar se uma opacidade é demarcada ou difusa vai me ajudar no diagnóstico entre dois defeitos de desenvolvimento, ou seja, entre fluorose e hipomineralização. Então, tá aqui a hipomineralização, e dentro dessa hipomineralização nós temos também a HMI, ela vai se manifestar clinicamente como opacidade. Já os defeitos quantitativos, eles são denominados ou eles vão ser refletidos clinicamente como hipoplasia, ou seja, faltou, o dente já irrompeu, faltando um pedaço. E aí a gente tem um complicador. Por quê? Porque o esmalte hipomineralizado, o próprio nome diz, ele tem um conteúdo menor de hidroxiapatita. E dependendo da quantidade de hidroxiapatita, né, que a gente tem reduzida e do esforço mastigatório a que esse dente está submetido, ele pode apresentar quebra. E aí a gente precisa saber diferenciar uma quebra pós-eruptiva de uma hipoplasia, tá? Então já a gente vai mostrar alguns slides para tentar diferenciar. Bom, então antes da gente entrar só em hipomineralização molar incisivo, é importante que vocês saibam diferenciar a HMI da fluorose dentária, da amelogênese imperfeita e da hipoplasia, porque esses são os defeitos de desenvolvimento do esmalte que a gente vai encontrar, né? Então aqui nós temos duas imagens. Na primeira, a gente consegue ver ou consegue perceber que esse esmalte apresenta alguma opacidade diferente desse daqui. Aqui é como se eu tivesse pegado a minha mão suja de giz e passado sobre o dente, né? Eu não consigo diferenciar claramente onde começa uma opacidade e onde termina. Essas são características das opacidades difusas. Enquanto que
nesse dente daqui eu tenho uma opacidade muito claramente demarcada. Eu consigo diferenciar claramente o esmalte sadio do esmalte afetado. Então, isso é um indicativo de fluorose, enquanto isso aqui é um indicativo de hipomineralização molar incisivo, uma vez que eu vejo que o primeiro molar permanente também está afetado. Bom, e por que é importante a gente entender e saber diferenciar isso, né? Primeiro, quando você se depara com um indivíduo como esse aqui, olha, né? O que vocês acham? Qual é a queixa dessa pré-adolescente? A queixa é estética, né? Porque ao sorrir, as pessoas ou quem está ali ao redor dela acha que ela não tem cuidado, não entende que isso não é cárie, então é uma criança que se tornou introvertida, que não quer sorrir para tirar foto, enfim. Então ela chega com uma queixa. E aí você vai examinar essa criança e é lógico que o pai vai te perguntar, doutora, doutor, o que é isso, né? E o diagnóstico, ele é extremamente relevante para a nossa decisão de tratamento. Por quê? Porque ao detectar ou ao diagnosticar corretamente, eu vou entender se é uma opacidade difusa, se é uma opacidade demarcada, se essa opacidade ela se estende por toda a espessura do esmalte, se é uma opacidade mais superficial, e isso é importante, inclusive para a minha decisão estética. Será que eu preciso fazer uma intervenção invasiva? Será que estratégias microinvasivas serão suficientes para resolver esse caso? E uma outra coisa importante, vamos imaginar que você olha, você está em dúvida, está angustiado, mas você não quer perder aquele paciente. E aí você fala para o pai assim, ou para a mãe, olha, isso aqui é um caso de amelogênese imperfeita, que é muito comum as pessoas falarem isso. Bom, o paciente sai da porta do seu consultório, ele entra no Dr. Google e ele digita amelogênese imperfeita. E aí ele vai ler, ele vai olhar imagens e ele vai dizer assim, gente, eu não sou dentista, mas isso aqui não é amelogênese imperfeita, porque ele vai ver inúmeros casos de amelogênese imperfeita. Então, se você está na dúvida, olha, certamente é um defeito de desenvolvimento do esmalte, mas eu preciso coletar dados mais aprofundados em relação a B, C, D, enfim, né? Você vai fazer uma anamnese para que você possa então se sentir seguro em relação ao diagnóstico e uma vez feito o diagnóstico, você vai se sentir também mais seguro em relação à sua tomada de decisão. Bom, então vamos definir o que é hipomineralização molar incisivo. A hipomineralização molar incisivo, então, é um defeito de desenvolvimento do esmalte que vai se manifestar clinicamente por meio de opacidades demarcadas em ao menos um dos primeiros molares permanentes. Os incisivos podem ou não estar afetados. Então, aqui a gente tem os dentes de uma mesma criança. Se vocês observarem, o incisivo está afetado e é uma opacidade demarcada. Vamos imaginar que ao avaliar o primeiro molar permanente dessa criança, o molar estivesse, ou os 4 molares estivessem saudáveis, sem nenhuma opacidade, tá? Então vamos imaginar que isso aqui não existia. O que vai acontecer? Isso aqui pode ser definido como hipomineralização, porque foi um defeito que aconteceu durante a fase de maturação do esmalte, entretanto, não é denominado HMI. O inverso é verdade. Se esse incisivo não estivesse afetado e apenas este molar estivesse afetado, isso é denominado hipomineralização molar incisivo. Então você deve estar se perguntando, poxa, essa nomenclatura ela não é a mais adequada. Realmente, ela não é. Entretanto, agora que as pessoas estão começando a entender o que é hipomineralização molar incisivo, não faz sentido mudar a nomenclatura porque vai confundir ainda mais as pessoas, né? E uma coisa importante, gente, para nos auxiliar entre o diagnóstico diferencial de HMI e fluorose
é que a fluorose, dentes que se desenvolveram na mesma época estarão igualmente afetados, ou seja, a fluorose tem um padrão simétrico. A hipomineralização molar incisivo não. Vocês estão observando aqui, olha, que esses dois dentes, eles se desenvolveram na mesma fase, né? O dente 2111, né, na verdade, está íntegro, enquanto esse está afetado. Então, duas coisas que eu preciso já prestar atenção. Se a opacidade é difusa ou demarcada e se eu tenho um padrão simétrico ou não simétrico. E uma outra coisa que a gente vai observar em relação ao HMI é que as opacidades variam de cor, desde branco até um marrom bem acastanhado e se estendem pelo esmalte, tá? Não chega a atingir dentina. E por que identificar a cor é importante? A gente vai ver por que daqui a pouco. Outras informações importantes sobre HMI, né? Os dentes com HMI, eles podem, em algumas condições, apresentar sensibilidade e a gente vai abordar um pouco melhor essas características. E as áreas afetadas tendem a sofrer desgaste inicialmente e quebra pós-eruptiva.